Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa neste momento estar te visitando, te abraçando. Aleluia, eu desejo que essa paz seja verdadeiramente presente na sua vida, nesse dia de hoje, e que você possa sentir essa paz tão grandiosa, te envolver, te acariciar, te verdadeiramente ser presente, amém? É o que eu desejo para você, meu irmão e minha irmã, que neste momento está ouvindo a oração do dia e também a palavra do Senhor, amém? Que a paz do Senhor Jesus possa te contagiar, te abençoar e verdadeiramente se fazer presente na sua vida, na sua família, aleluia. Através da sua vida, que essa paz que esteja sobre ti contagie os seus, amém? Aleluia. Aqui quem vos fala é a pastora Elaine e estamos mais uma vez com a oração do dia e também com a palavra. Aleluia. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus amado e querido Pai, diante da Tua presença em oração, eu quero apresentar este momento diante do Senhor, a minha vida, a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, de todos que neste momento possam estar ouvindo esta oração e a palavra, que o Senhor venha ser sobre a vida de cada um, abençoando, moldando, transformando, libertando, salvando. Que o Senhor venha trazer saúde, que o Senhor venha trazer um tempo de vitória, um tempo de conquistas, um tempo de justiça, que cada um possa receber algo do Senhor neste dia de hoje, neste momento, meu Pai. Que essa palavra possa verdadeiramente, Senhor, fazer sentido na vida deste meu irmão, para que ele possa receber as bênçãos, as dádivas, aleluia, que o Senhor tem para cada um. Pai, eu louvo ao Senhor, porque eu creio que quando nós clamamos a Ti, quando nós buscamos o Senhor em oração, aleluia, Pai, nós temos respostas, nós temos vitórias, nós temos, meu Pai, aleluia, direção, novidade de vida, temos cura, libertação, restauração, restituição, porque o Senhor é bom e misericordioso. Quando nós nos voltamos para o Senhor sempre se volta para nós e com algo em Tuas mãos para nos abençoar. Então agradeço, Senhor, por este momento e por o Senhor ser tão grandioso e poderoso como o Senhor é, ouvindo a nossa oração, ouvindo, Senhor, meu Deus amado, tudo que nós apresentamos diante do Senhor. E assim eu agradeço o Senhor pela minha vida, pela vida deste meu irmão e dessa minha irmã, que o Senhor se manifeste a favor de cada um, trazendo a vitória em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão e minha irmã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero neste momento trazer uma palavra, aleluia, e neste momento se encontra no livro de Salmos, de número 17, versículo 8. Eu quero citar alguns versículos aqui, amém? Aqui em Salmos 17, versículo 8, diz assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Em Salmos também, de número 57, a partir do versículo, aleluia, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, aleluia, de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E também o Salmo de número, aleluia, 63, e versículo 7, que nos diz assim: porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. Amém? Eu quis trazer alguns versículos que falam de sombra, né? Sombra quer dizer aquilo que reflete, né? Se você olhar para a sua vida, se você, por todo lado que você caminha, se for no sol ali, naquele momento, se estiver fazendo uma caminhada, você vai ver a sua sombra refletir, né? Reflete. E assim eu quis trazer sobre a sombra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A sombra de Deus reflete sobre nós. Porque na sombra, né, do Onipotente nós descansaremos. A sombra de Tuas asas nós descansaremos. A sombra das Tuas asas nós estaremos seguros. Na sombra de Deus, debaixo dessa sombra. Porque se Deus está na altura dos céus, está sobre os céus, assentado no trono dele de glória, então a sombra dele reflete sobre a minha vida e sobre a sua vida. E o que eu quero dizer sobre essa sombra, que você sempre estará debaixo da sombra do Altíssimo Deus, debaixo da sombra de Deus, sempre há possibilidades para mim e para você. Porque se eu busco a Deus, se eu sirvo a Deus, se eu me
aleluia, me abrigo debaixo da sombra dele, então há possibilidades para mim e para você, né? Possibilidades de vitória, possibilidades de conquista, possibilidades de cura, possibilidades de recompensa, possibilidades de portas se abrirem, possibilidades de a minha oração e a sua oração ser atendida, que, aleluia, possibilidade de estar debaixo dessa sombra, trazer refrigério, alegria, recompensa, cura, libertação, restauração, restituição, amém? Então, para mim e para você, tem grandes possibilidades debaixo da sombra de Deus. Na nossa caminhada neste mundo, meu irmão e minha irmã, é um grande aprendizado estar aqui nesse planeta Terra chamado. E nessa caminhada, desde quando nós fomos ali colocados no útero, no ventre da nossa mãe para sermos gerados, ali começou a nossa caminhada neste mundo, né? Então ali começa um grande aprendizado, até que eu e você venha nascer, depois, né, andar, falar, enfim, até tornarmos ali a condição de sermos adultos e caminhar com as nossas próprias decisões, vontades, né, com nossas próprias pernas, para ir e vir, amém? Então nessa nossa caminhada neste mundo, é um grande aprendizado para mim e para você, para nós reconhecer a necessidade de buscar a Deus, de reconhecer Ele como Deus, de reconhecer a necessidade de que nós precisamos dEle, necessitamos dEle, e que tudo que nós precisamos e viemos a precisar vem de Deus, né? Nós temos que reconhecer debaixo dessa sombra, né, de possibilidade de Deus, de buscar a Deus e reconhecer que Ele é Deus na minha vida e na sua vida. E que Ele sempre será a sombra que eu e você precisa, que Ele sempre será essa sombra de abrigo, de proteção, de livramento. A sombra do Altíssimo traz descanso, a sombra do Altíssimo traz refrigério, a sombra do Altíssimo, do Senhor Todo-Poderoso, nos traz possibilidades de portas se abrirem. Debaixo da sombra do Altíssimo, há portas que podem se abrirem. Há milagres que podem acontecer a meu favor, também a seu favor. Viver na sombra daquele que faz acontecer as dádivas que eu e você precisa e que necessita, cada um que necessita algo da parte de Deus, se está descansado debaixo da sombra do Altíssimo, aleluia, aleluia, sempre virá para mim algo, para minha vida, para a sua vida, amém? Algo vai acontecer. Se você não sair debaixo dessa sombra, querer viver debaixo da sombra do Onipotente, para descansar, para viver as possibilidades que Deus tem para mim e para você, porque a sombra de Deus traz possibilidades, né, para serem vividas num tempo oportuno, aleluia, da vontade de Deus, porque Deus tem oportunidades, Deus tem possibilidades para mim e para você, aleluia, a serem vividas no tempo oportuno da vontade de Deus. Queira, irmão, viver debaixo da sombra das possibilidades de Deus, promovidas por Deus, né? Aleluia, a meu favor e a seu favor. Aleluia, na sombra de Deus, na sombra debaixo da onipotência de Deus, há sempre possibilidades, irmão, a qual poderá trazer grandes vitórias para mim e para você. Debaixo da sombra das possibilidades de Deus, aleluia, a grandiosidade de vitórias para mim e para você. Muitas pessoas não querem descansar debaixo da sombra do Onipotente. Muitos não querem o abrigo dessa sombra da onipotência de Deus, do poder de Deus. Muitos querem sair pela sua própria vontade e irem aonde eles querem ir, virar para a direita, para a esquerda, voltar para trás, ser dono do seu próprio futuro e não sabem o que eles podem, aleluia, viver desta forma sem estar debaixo da onipotência, da sombra do Onipotente. Irmãos, não saia debaixo dessa sombra, não. Queira ficar debaixo dessa sombra. Permita-se o Senhor, o Deus onipotente, o poderoso Deus de Israel, ser a sombra de abrigo que você precisa. Ser verdadeiramente, ser guardado dos perigos de morte. Ser guardado para viver as grandiosidades que Deus pode te ofertar. Não saia debaixo dessa sombra, não. Queira descansar debaixo dessa sombra. Queira viver na vontade do querer de Deus para te ofertar as possibilidades
que a sombra dele pode te oferecer. Ele lá do alto, ele quer ser a sombra sobre mim, sobre você, para trazer refrigério, para trazer descanso, para trazer alegria, para trazer justiça, para trazer honra. Aleluia. É isso que Deus quer manifestar, o poder da sombra dele a seu favor. Aleluia. Porque o favor de Deus nunca vai te faltar quando você querer viver debaixo da sombra do Onipotente, viver debaixo das possibilidades do Todo-Poderoso, na sombra do Onipotente, do poder, da grandeza de Deus. Há possibilidades de vitória, há possibilidade de coisas serem mudadas, transformadas, há possibilidade de coisas novas chegar a mim e a seu favor, há possibilidade de conquista, há possibilidade de honra, há possibilidades, grandiosidade de Deus mover a sua vida, de levar você para um outro lugar, fazer um recomeço na sua vida, e termina uma fase que ele faz recomeçar outra ali, porque quem verdadeiramente quer viver debaixo da sombra do Onipotente, do poder, da grandeza de Deus, há possibilidades de mudanças, de novidade de vida para viver, porque o Senhor Deus quer que nós venhamos descansar debaixo da sombra do poder dele. Aleluia. Se ele está acima do céu, se ele está assentado no trono, aleluia, a sombra dele tem que estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu jamais, meu irmão e minha irmã, te convido, eu jamais quero sair debaixo da sombra do Onipotente. Eu quero estar debaixo dela, guardada por ela, protegida por ele, porque a sombra dele me alcança e te alcança. A sombra do Onipotente tem grandiosidade para mim e para você viver. Então eu te convido, fique debaixo da sombra da possibilidade do Altíssimo Deus. Não saia jamais e não queira jamais sair debaixo dessa sombra, porque debaixo dessa sombra tem proteção, tem vitória, tem milagres, tem dádivas, tem novidade de vida para viver, tem um começo, tem um recomeço, tem possibilidades, aleluia, para mim e para você, amém? Então viva debaixo e queira viver debaixo da sombra da possibilidade do Altíssimo Deus, amém? Aleluia, aleluia. Descanse debaixo desta sombra, descanse debaixo dessa possibilidade do que Deus pode fazer, porque Ele pode tudo, tudo Deus pode fazer. Reviravoltas, transformação, libertação, novidade de vida para viver, transformações, aleluia, grandiosidade para a sua vida te oferecer, Ele tem. Então que você chame a existência e queira ficar debaixo na sombra da possibilidade do poder de Deus, amém? Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado no seu coração. Jamais queira sair debaixo da sombra da possibilidade de Deus, te guardar, te livrar, te trazer possibilidades, dádivas, te trazer começos, grandiosíssimos que Deus tem para a sua vida, amém? Descanse debaixo dessa sombra de possibilidades que Deus tem para te ofertar a cada dia e a cada novo amanhecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe este meu irmão, que ele possa entender que de ficar debaixo da sombra da vontade do Senhor e das possibilidades do Senhor tem grandiosidade para nós, tem começo, tem recomeço, tem vitórias, tem dádivas, tem cura, tem libertação, proteção, livramento, grandiosidade, Pai. Então eu louvo ao Senhor por este meu irmão, por essa minha irmã, e que eles possam verdadeiramente ver debaixo da sombra das possibilidades do Altíssimo Deus. Assim, Pai amado, abençoa cada um com toda sorte de bênção e dê a eles a vitória. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, deixa o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, deixe o seu nome para oração e que Deus te abençoe grandiosamente e poderosamente. Fique debaixo da sombra da possibilidade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.